Sejam muito bem-vindos ao portal de Aromaterapia e Aromatologia Brasileira, o PAAP. Eu sou a Jerusa Eu sou a Regina. e hoje, nessa jornada, nós vamos desvendar os segredos dos óleos essenciais e da aromaterapia, começando do zero. Nessa primeira aula, nós vamos explicar, né, o que é fundamental para a gente começar esse processo, entender o que são óleos essenciais e, muito importante, o que eles não são, né, Rê? Principalmente, né? Mas para isso, a gente vai começar ali com uma esquetezinha, uma brincadeirinha que eu e a Rê fizemos aqui, para ser mais didático, por uma cena que pode parecer uma brincadeira, mas é mais comum do que a gente imagina, né, Rê? É incomum até, né? A gente vê muito isso acontecendo. Então, vamos à esquetezinha rapidinha e depois a gente vem com o conteúdo. Olá, bem-vinda. Tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Estou à disposição. Tem alguma Oi, dúvida? pode sim. Nossa, obrigada. Então, eu vim aqui, né, porque eu queria alguma essência que me ajudasse assim a me destressar, a dormir melhor até, sabe? E eu tenho lá em casa uma essência de figo que eu amo. Eu tenho óleo essencial de bambu, que também é outro aroma que assim, meio cheio de mato, assim, né? Nossa, eu acho sensacional. Eles até me ajudam assim a deixar um pouco mais calma, assim, eu fico um pouco mais relaxada, assim. Mas é uma coisa leve, né? E aí, nas buscas na internet, Sim. eu vi que a gente tem um óleo essencial de lavanda que ajudaria assim a dormir, a desestressar. Mas eu não gosto muito de cheiro de flor. E aí eu vim aqui para sentir o aroma, para ver se eu gosto, enfim, né? Mas você tem bastante opção aqui. Te confesso que o cheiro da lavanda não me agradou mais, gostei mais desse, por exemplo. Aí eu vi aqui que você tem um óleo essencial pronto para uso. Ah, sim. Aí eu fiquei na dúvida, poxa, os outros não são prontos para uso? Enfim, você tá vendo, né? Eu estou com bastante dúvida. E outra coisa, né? Para a gente já deixar tudo claro, assim. Desculpa a sinceridade, mas é que assim, eu quando estava fazendo essas buscas, né? Eu vi que tem vários preços das essências, né? Assim, um pouquinho mais baratas que aqui. E, poxa, a minha ideia era vir aqui, sentir o aroma, e se eu gostasse, eu já levava, né? Mas com essa diferença de preço, eu fiquei um pouco na dúvida. Você consegue me esclarecer tudo isso? Tá certo. Olha, eu entendo muito bem essa sua confusão, super normal. Acho ótimo que você tenha vindo até aqui para sentir o aroma dos olhos, conhecer eles melhor, tirar todas essas suas dúvidas, né? Porque essas suas dúvidas, elas envolvem várias questões, na verdade, né? Então, assim, é essência, é óleo essencial, é um óleo pronto para uso, óleo vegetal, essa questão dos valores, né, que você falou, que vão mudando. Então, são questões realmente que precisam ser melhor entendidas, né? Então vamos fazer uma coisa? Eu vou tentar te explicar melhor o que é cada um, como usar com segurança, e aí você vai entender até essa questão dos valores, né? Por que existe essa diferença, e tudo vai ficando mais claro e mais fácil de ser compreendido. Então, né, Gê, depois dessa confusão aí na prateleira, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a ler os rótulos, né? A entender o que está escrito ali, né? Como que a gente diferencia um óleo essencial de um produto que não é um óleo essencial, né? Quais são os tipos de produtos que a gente pode usar na aromaterapia? Acho que isso é a questão fundamental aqui, né? Para a gente entender todo o processo, né? Porque essa é uma dúvida muito comum, né, Regina? E, E é isso que a gente vai ver hoje. Aí, nesse vídeo, a gente vai separar da seguinte forma. Primeiro, vamos aprender a ler os rótulos, né, que a gente tem, para acender um alerta se é um óleo essencial ou não. As diferenças do que é essência, do que é produto pronto para uso, produto com óleo essencial. E no fim, para a gente entender, né, por que também os preços dos óleos podem variar, e dos produtos que a gente encontra na internet aí variam, né, e todas as questões relacionadas a isso, tá? Então, vamos começar olhando alguns rótulos e entendendo o que cada um realmente significa, né, Rê? de lavanda. Só que aí o correto é a gente verificar também os ingredientes, o que ele compõe essa embalagem, né? E aí a gente vai ver lá na lista de ingredientes que ele tem
parfum, ele tem fragrância, ele contém álcool, corante, podendo conter até outros componentes. Então, isso, na verdade, ele não é um óleo essencial. Ele é uma essência sintética que é produzida em laboratório, que é diferente de um óleo essencial que vem da destilação de plantas. Uhum. A gente até pode encontrar escrito essência concentrada, aromatizador de ambiente de lavanda, que é o caso aqui, né, com outros nomes, mas, inclusive, essas empresas aqui, eles nem estão vendendo como óleo essencial, eles estão vendendo corretamente, eles estão colocando as informações corretas nos frascos dele, essência concentrada, Exatamente. tá? A questão aqui é que quando a gente vê esses componentes, né, que a Rê falou, fragrância, perfume, álcool, nós estamos falando desse produto sintético, né, que a Rê falou. Então, e esses produtos, eles podem até, né, gerar aí gostar do cheiro, enfim, parecer gostoso, mas se a gente usar ele como óleo essencial, ele não vai trazer os efeitos terapêuticos que nós estamos esperando de um óleo essencial de lavanda, por exemplo. E se a gente usar, por exemplo, topicamente, pode inclusive ter a reação alérgica, ou se a gente fizer a inalação ali. Então, aqui a questão é que a gente vai encontrar, às vezes, quando você vê no site, tá lá, essência de lavanda. E aí a gente, às vezes, encontra, inclusive, essas informações que a gente tem aqui, ó. Descrição olfativa desse produto. Ou descrição da fragrância. E aí a gente vê nota de saída, nota de corpo, nota de fundo, né? E aí, com vários aromas ali diferentes, né? Então, a gente até já, Uhum. você pode ter tido a experiência de você comprar uma essência de lavanda de uma empresa e comprar de outro, o cheiro ser diferente, né? Completamente diferentes, né? E a gente vê por aqui, porque eles constroem essa essência sinteticamente, aonde eles quiserem chegar naquele aroma, né? Com Uhum. vários outros compostos, né? Às vezes a gente vai encontrar que essa composição, ó, por exemplo, como esse perfume e mais outros componentes aqui, às vezes até tem alguns componentes químicos ali, como geraniol, lidalau, que pode ser sintético ou natural. Pode até acontecer de ter natural ali, mas não vai ter o efeito que a gente espera. Uma essência, ele pode ter o que a gente chama de efeito aromacológico, mas isso vai ser assunto para uma próxima aula. Mas é só para você entender, nossa, mas eu já tive essência, quando coloco lá em casa, nossa, eu me sinto bem, aquele cheirinho agradável. Mas tem sim realmente uma ação, mas é diferente da ação dos óleos essenciais, tá? Então, se está escrito essência, não é Não óleo é óleo essencial. essencial. Se tem esses compostos que a Rê falou ali, não é óleo Não. essencial. Agora vamos para outro exemplo aqui, né? Aqui nesse rótulo está escrito o quê? Óleo essencial de lavanda. E aí, como a gente já falou, vamos ver a composição, o que tem de ingredientes nele, né? E aí, como vocês podem ver aqui, tem uma lista grande de compostos aqui, né? Tem a lavanda? Tem, que tá lá, Lavandula officinalis flower oil. Então, que tem o óleo essencial de lavanda, porém, tem outros componentes aí, vários outros, inclusive propileno glicol, parfum, óleo vegetal. Então, assim, ele não é, a gente está vendo aí que ele não é um óleo essencial puro, né? Exatamente, né, Rê? Aqui é o que a gente conhece como produto com óleo essencial e não Isso. o óleo essencial, né? É, a gente tem aqui, como a Rê falou, óleo de girassol, que a gente até usa na aromaterapia, a gente tem Sim. aqui óleo de argan, a gente tem extratos aqui de canela, enfim, que é para conservar, mas a gente não tem ali só o óleo essencial, né? Aqui, claro, a gente colocou uma imagem, que a gente não poderia colocar uma imagem de um produto, né, real, Com então a gente certeza. simulou ali, mas o que acontece é o que você vê, né, escrito lavanda, às vezes vê escrito óleo essencial, mas quando você vai ver a lista de ingredientes, ela é gigante, né, Rê? Exatamente, exatamente. Então, aqui, o importante é lembrar sempre de olhar, vocês sempre lerem o rótulo para terem essa confirmação, né? E assim, esse produto, ele pode ser usado? Pode, não tem problema nenhum em ser usado ele, né? Desde que você saiba que você está usando um produto que não é um óleo essencial puro, né? E que a pessoa que vai usar, receber esse óleo, também tem essa consciência de que não é um óleo essencial puro. Aí, ok, tudo bem. A gente vai ter compostos químicos sintéticos aqui, né? Normalmente, quando a gente tem Sintéticos. ali o propileno glicol e o perfume, normalmente são produtos, né, que são sintéticos, tá? Então, como a Rê falou, a gente até vai ter uma ação, né? Porque a gente tem a lavanda ali,
Só que a gente Uhum. não sabe a quantidade de lavanda que a gente tem nesse produto. A gente não sabe se está. Claro, que como ele está ali como segundo ingrediente, nós imaginamos, né, porque é para ser assim, que a gente tem uma lista de ingredientes pelo maior, que tem maior quantidade, para o menor, né? É para ser assim. Exato. Então a gente entende que é o segundo ali, mas a gente não sabe essa quantidade, né? Não, não, não é informado, né? É informado aqui, né? Pelo menos no site, quando a Uhum. gente fez a busca, não tinha. No caso desse aqui, enfim, pode ter outros, né? Quando a gente tem essa informação, já nos ajuda, né? Então ele vai ter uma leve Exatamente. ação, sim, mas não como o do óleo essencial. E aí tem uma outra coisa, né, Rê? Esse produto a gente não pode usar, por exemplo, no difusor de tomada, Isso. não podemos usar no difusor aquele lá que sai a fumacinha. Por quê, Rê? Porque como ele contém exatamente esses produtos que não são óleo essencial, né? Então, É um principalmente a vegetal, questão enfim, dos né? óleos, exato, dos óleos vegetais, ele vai estragar o aparelho, né? Porque ele não é eles não são moléculas voláteis, né? Então, eles vão estragar o aparelho e danificar o aparelho, né? Então, não são recomendados para esse tipo de aparelhos. E aí tem uma outra coisa, né? Inclusive no site de uma empresa específica que eu olhei, né, que tem essa lista de ingredientes, eles só falam para você usar fazendo uma inalação direta, né? Uhum, Ou se for passar isso. na pele, ainda fazer uma outra diluição, né? Para poder fazer passar na pele. Né? É, Não passar puro ele não direto passar na puro. pele, né? Aqui a gente tem uma questão que também essa ação talvez seja um pouquinho mais baixa, por quê? Principalmente quando a gente está falando de inalação. A gente tem uma diluição aí em óleos vegetais que não volatilizam, e a gente vai entender essa Exatamente. volatilização quando a gente vai explicar o que é óleo essencial. Eles não volatilizam tão facilmente, então eles demoram mais para subir, então vai subir menos óleo essencial aí para você. Então, é um óleo essencial que pode, é um produto que pode ser usado, como a Rei falou, mas existem, Uhum. né? Você tem que entender para quê, em que momento, tá? Então, não é o óleo essencial ali aquele que a gente procura na aromaterapia ali de forma geral, tá? E agora aqui a gente trouxe um outro exemplo, é um outro produto, né? E o que que vocês veem de diferente aqui, né? Comparando com os que a gente já viu até agora, o que que vocês estão notando aí de diferença entre esses produtos? Bom, a gente tá vendo aqui, né, Rê? A lavândula tá aqui. Tem um nome diferente científico do que tá lá no anterior, mas os dois estão corretos, tá? São sinônimos, a gente Uhum, pode usar officinalis como lavândula angustifolia. É, a gente tem aqui também um óleo de girassol, como tinha no outro. A gente tem um óleo de semente de uva e de contém uva. naturalmente alguns compostos aqui. O que, que a gente realmente tem, né? Aqui neste produto, ó, eles estão informando que é um óleo pronto para uso, mas é óleo para fazer, para a gente passar na pele, tá? Aqui, ó, óleo de lavanda pronto para a pele. Então, ele nem faz uma Isso. destinação para fazer uma inalação, por exemplo. Não que a gente não vá sentir um pouco do aroma e vai fazer algum efeito, mas ele Sim. tem um outro objetivo e está claro aqui no nosso rótulo, tá? E aqui tem outra coisa que a gente até falou, né? Olha lá, 2,5% de óleo de lavanda em óleo vegetal. A gente já sabe a quantidade de óleo de lavanda que tem ali. O que nos ajuda a fazer uma aplicação correta, por exemplo, no caso de criança, a gente sabe que talvez ainda seja um pouco alta essa quantidade, dependendo, né? Bebês, Isso. enfim. A Uhum. gente E ainda vai teria que precisar diluir mais ainda, mais né? ainda, dependendo do caso, né? Então, neste caso, ele está informando de forma correta, não é um óleo essencial ali que a gente busca para fazer a inalação, para colocar, também não pode colocar no difusor que a gente Nos falou, não é difusores. esse o uso para ele, tá? E esse está correto. Agora, se você encontrar um óleo de massagem dizendo que é um óleo pronto para uso, contendo algum óleo essencial, como esse, a lavanda, ou melaleuca, ou alecrim, ou qualquer que seja, não pode ter na lista de ingredientes óleo mineral, essência sintética para reforçar ali, perfume ou outros ingredientes sintéticos, né? Aqui a gente vê que ele Uhum. colocou que naturalmente a gente tem cital, cumarina, genol, só compostos naturais, não são sintéticos que estão ali, tá? Então isso está correto. São compostos que vêm da extração do óleo essencial. Aí aqui a gente entendeu então o que é um óleo pronto para uso, excelente, né? Porque a gente às vezes precisa de uma agilidade, pode ser usado, está com a Uhum. informação correta, né? A lista de ingredientes está tranquila, mas não é só óleo essencial, tá? Agora sim, né? Agora aqui a gente tem quatro exemplos aqui, né, de rótulos, onde está escrito somente óleo essencial de lavanda e o nome botânico da planta, Lavandula angustifolia. Aqui sim,
ficou muito claro que é somente o óleo essencial de lavanda, né? Exatamente. Que ele só é composto desse ingrediente, ele não tem mais nenhum outro composto, né, Gê? Então, a gente tem aqui, ó, né, o nome botânico da planta, que é o lavanda angustifolia, ó, todos têm aqui, né? Tá escrito óleo essencial, né? E até alguns falam da onde é destilado, aí a gente vai ter algumas informações que vão variar ali, né? Uma informação Uhum. muito legal que a gente vai falar mais para frente sobre isso, mas que nos ajuda muito a entender a procedência, a qualidade, que tipo de compostos vão ter também naquele óleo essencial, que é a origem, ó, por exemplo, França ou Bulgária. Então, aqui a gente tem informações que a gente busca, né? Aqui vocês até vão ver que está escrito óleo de lavanda puro 4042. E agora, né? O que é esse 4042? Bom, quando a gente busca um óleo essencial de lavanda, a gente busca dois componentes principais nele, não que os outros não sejam interessantes, que é o acetato de lila e o linalol. E aqui Isso, nessa empresa, ele está padronizado nesse valor de 40% de um, 42% de outro. 50%. Isso. A gente pode ter uma pequena variação ali em algumas empresas, mas é que Uhum. essa empresa só vende esse que tem 40 a 42, tá? Mas todos podem ser usados tranquilamente, estão corretos, com as informações corretas, com a lista de ingredientes corretos. A gente vai encontrar aqui, ó. Normalmente só vai estar escrito isso aqui: lavanda angustifolia oil. E está. É isso que a gente busca quando busca um óleo essencial, tá? 100% natural. Então, gente, é isso aí. A regra de ouro é uma só. Ler sempre o rótulo, sempre. E procurar por somente óleo essencial. É só ele e o nome botânico. Se tiver ali uma redação, né, de compostos químicos, como a gente viu lá no primeiro exemplo, não é óleo essencial, tá bom? Isso é É o mais só óleo importante. essencial, né? A gente tem outras coisas, não é 100% natural ali, Exatamente. né? Vai ter um caso de um rótulo, né, Rê, onde a gente vai ter mais de um ingrediente, apesar do que a gente falou ali, Isso. vai ter dois casos que a gente vai ter mais de um ingrediente. E quais são esses casos? O primeiro é em caso de óleos essenciais raros ou com alto valor, tá? Esses óleos são diluídos em uma porcentagem informada, olha aqui, camomila romana a 10%, 10%. com um diluente que é adequado para aromaterapia. No caso, pode ser o milistrato de isopropila ou o palmitato de isopropila, por exemplo, tá? Por que que eles fazem esse frasco com essa diluição? Porque são óleos caros, né? Mas são ou raros. E para que mais pessoas tenham acesso a esse óleo essencial, eles colocam esse valor, essa diluição para que a pessoa tenha acesso a esse óleo essencial, mas que não saia tão caro para Caro ela. quanto puro, né? É. Uhum. A questão aqui é que quando eu for usar este óleo essencial, se, por exemplo, você tem ali para usar 2 gotas de camomila romana, no caso desse, que a gente tem essa diluição, a gente vai usar 20 gotas, né? Porque a gente Isso. tem que multiplicar por 10. Então, a gente tem que saber qual é essa diluição que ele tem, 10%, e fazer essa multiplicação, tá? Mas aqui, apesar de estar lá escrito, né, na lista de ingredientes, o nome botânico mais esse Mais um tato ou palmitato, diluente, né? ele pode ser usado tranquilamente, inclusive no difusor, tá? Isso. E o segundo caso são casos de blends ou sinergias. No caso desse aqui, que ó, bem-estar, né? Que vai ajudar a trazer um equilíbrio. Aqui nós vamos encontrar não só um, mas no caso desse aqui, 3 óleos essenciais: lemongrass, cipopom, citratos, lavândula buxifolia, e a laranja doce. Então a gente tem 3 compostos aqui na lista de ingredientes. Eles aqui são óleos essenciais, vão poder ser usados para fazer inalação, vão ser usados Uhum. nos aparelhos, enfim, e ele está sem problemas para usar, tá? Então, esses dois casos vocês já entendem também qual é o uso deles. Então, mas e agora, né? A gente ainda pode encontrar rótulos escritos de maneiras diferentes, como, por exemplo, absoluto, CO2, óleo resina. E aí? E esses, Jerusa? Podem ser usados? A maioria pode sim, né? A gente tem aí uma explicação mais aprofundada sobre algumas questões, principalmente quando a gente fala aí de absoluto, enfim, e de CO2. A gente traz um pouquinho dessa discussão lá no nosso curso de Aprimorando a Autonomia da Aromaterapia. Uhum. Mas a gente vai explicar mais sobre esses produtos depois que a gente tiver a aula de método de extração, que vocês vão ter aqui as próximas aulas do YouTube, tá? Gratuitas também. Mas pode ser usados. Por enquanto, foquem apenas naqueles que estão escritos óleo essencial, tá? E aí, ficou uma última dúvida, né, daquela compradora que a gente viu no comecinho lá na sketch que a gente fez, que era sobre a questão do valor, dos preços, né?
E ela está certa quanto a essa dúvida, né? Porque numa busca rápida pela internet, a gente vê mesmo que existe uma diferença enorme aí de valores, como vocês estão vendo, né? Porém, como vocês estão vendo aqui, um óleo a R$ 10,90, vendido por R$ 10,90, com certeza não é um óleo essencial puro. É impossível se obter um óleo nesse valor. Até mesmo se ele fosse vendido como uma essência de lavanda, a gente já deveria até desconfiar também. Não é mesmo, Gerosi? Exatamente, né? É, mas, assim, nós precisamos entender, para poder entender por que que esse preço não é possível, a gente vai primeiro ter que entender o que é um óleo essencial. Porque aqui a gente já falou para você ler o rótulo, para saber o que é, né? Mas o que é realmente um óleo essencial? Mas para Exatamente. isso, olha aqui, nós precisamos fazer uma revelação assim bombástica, né, Rê? Bastante. Então, se preparem, segure o fôlego aí, porque muita gente, inclusive, que usa óleo essencial, né, fala de Pois é, aromaterapia, fala ao contrário disso, mas infelizmente não é não assim. é. Essa informação está equivocada. Estão prontos? Vamos lá para a revelação. Óleo essencial é química, Rê. Pura química, pura Assim química. como o ar que a gente respira, o O2, assim como o ar que nós respiramos, CO2, assim como a água que nós tomamos, H2O. A vida é Exatamente. a diferença aqui é que é uma química natural, Natural. mas óleo essencial é química. Por isso, precisamos explicar o que é, de forma simples, óleo essencial. É claro que conforme a gente for passando outras aulas, a gente vai se aprofundando um pouco mais nessa explicação. A gente vai dar uma explicação assim, inicial para vocês do que são óleos essenciais. Então vamos lá, né? O que são os óleos essenciais, né? Por definição, os óleos essenciais são substâncias naturais, altamente concentradas e voláteis, extraídas dos tricomas e glândulas especiais presentes em diversas partes das plantas, como nas flores, nas folhas, nos caules, raízes, sementes e cascas, né? Eles são consideradas a alma da planta. E eles é que vão compor, né, o aroma, o sabor e principalmente as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Exatamente, né? Quando a Rê fala aqui, né, que são extraídos de tricomas e glândulas especiais, está aqui, ó. Vamos falar uma outra coisa que pode chocar muita gente, né, Rê? Mas na planta não tem óleo essencial. Não. Não tem óleo essencial na planta, vocês sabiam disso. O que a gente encontra nas plantas são os compostos orgânicos voláteis, né? O volatiloma. Eles estão dentro dessas estruturas aqui, foram tiradas fotos, né, com microscópio para pegar essas estruturas. E está aqui, né, esses compostos orgânicos voláteis. A gente só tem óleo essencial quando a gente destila a planta, ou faz alguma Isso. extração, né, daquela planta. Aí sim a gente tem o produto que a gente usa. Tá? Isso é um detalhezinho, como a gente falou, conforme a gente for das próximas aulas, a gente vai sempre se aprofundando um pouquinho mais, se aprofundando mais, para vocês conhecerem cada vez mais o que é o óleo essencial. Né? Bom, esse termo, óleo essencial, vem da palavra quintessência, que era usado pelos alquimistas do século XV para falar da forma mais pura e etérea, né, daquela substância, tá? Eles acreditavam, né, que a quinta essência continha um poder curativo, tá? Supremo. E é daí que vem o nome óleo essencial, tá? Então, os óleos essenciais são 100% derivados de plantas. Eles não são como as essências que são sintéticas produzidas em laboratórios, tá? Eles não contêm aditivos ou componentes sintéticos. Isso. E aí, como a gente falou lá, eles são voláteis, né? Da volatilidade, a gente até comentou lá na frente da questão da volatilidade. Então, os óleos essenciais, diferente, por exemplo, de um óleo vegetal, né? Por exemplo, óleo de semente de girassol, ele vai volatilizar. O óleo de semente de girassol, você sente um pouquinho do cheiro, mas muito pouquinho, né? Já os Uhum. óleos essenciais é o que a gente, inclusive, busca, essa volatilidade, né, dele Exatamente. que vai, principalmente quando a gente coloca lá no difusor, então vai vir aquele aroma. Quando a gente coloca, por exemplo, um óleo cítrico, ele vai volatilizar mais rápido, a gente sente o aroma mais rápido dele. Tem outros óleos que têm a baixa volatilidade, mas ainda assim tem, por exemplo, óleos de madeira, né, que demoram mais para chegar o aroma ali, para alguns dos aromas que estão ali, chegar no nosso olfato.
E aí, dentro da planta, a função do óleo essencial, ele é muito importante, né? Ele vai proteger contra pragas, insetos, ele vai trabalhar como um regulador térmico, ele vai atrair os polinizadores, né? Então, ele tem ações ali, de destaque, né, dentro do óleo. E A são gente misturas... tem, né, Rê, que a gente pensa na abelha em volta de uma lavanda. É Exato, isso que os óleos essenciais da lavanda estão fazendo ali, atraindo esse polinizador. Um detalhe importante, antes da Rê continuar, é que, assim, óleo essencial não é um componente que é necessário para a vida da planta, tá? Não é. verdade. Muitas plantas. Tem muitas plantas que Isso não têm óleo mesmo. essencial. Elas têm outros metabolismos né, de se manter, mas para as plantas que têm óleo essencial, essas funções que ela tem, tá? E elas são misturas compostas de compostos, né, químicos muito complexos. Apesar de naturais, eles são complexos. Então, eles podem conter terpenos, alcoóis, ésteres, aldeídos, cetonas. E aí vem os componentes que a gente está mais acostumado a ouvir, os nomes, pelo menos, né? Linalol, limoneno. Isso vai estar tudo composto ali dentro do óleo essencial. É isso que a gente quer do óleo essencial. É, Essa química que a gente quer do óleo essencial, né? exatamente. Tá? Segundo o Marcel Lavado, um grande aromaterapeuta aí mundial, né? Os óleos essenciais são o princípio fragrante da planta, sua força vital, sua energia. Nós trouxemos aqui outras definições de outros grandes autores, como Robert Serran, a doutora Adriana Nunes. Vamos deixar para vocês verem aqui. Quem é membro do PAB, do Portal de Aromaterapia e Aromatologia Brasileira, vai ter acesso a todo esse material, tá? Mas lá no final a gente fala um pouquinho isso para vocês. Bom, agora podemos voltar a falar da questão do valor, né, para explicar essa questão do valor dos óleos essenciais, né? O custo Uhum. dos óleos essenciais ele está diretamente relacionado à quantidade de matéria-prima necessária e ao seu processo de extração, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente conseguir aí, ó, um vidrinho de óleo essencial de lavanda, esse cheiro maravilhoso, esse aroma delicioso da lavanda, são aproximadamente 150 quilos de flores para produzir 1 litro. Isso mesmo, litro. 1 litro de óleo essencial. Quando a gente fala de rosa, que é um óleo mais caro, um dos óleos mais caros do mercado, a gente precisa de 3 toneladas de pétalas de rosa para ter 1 litro de óleo essencial. O capim-limão, um pouquinho menos, né? Mais ou menos aí 90 quilos da planta para fazer 1 litro de óleo essencial, sendo um dos mais acessíveis, né? Fora ali os óleos de laranja, que a gente vai entender por que, né, ele tem esse valor menor também. Então, você veja quanta planta a gente precisa para fazer 1 litro de óleo essencial, tá? Isso vai falar, inclusive, sobre preço e vai falar também sobre a potência que a gente tem aqui, tá? Pois é. Bom, eu fiz uma simulação só para vocês entenderem, para a gente explicar lá por que aquele 10,90 do slide lá que a gente falou, porque é impossível a pessoa ter aquele valor, tá? Hoje, eu sou aqui do sul do país, de Curitiba. Se eu, né, fosse importar, né, 1 litro de óleo essencial de lavanda da França ou da Bulgária, assim, valores assim bem médios, tá? Pode ter mais, pode ter um pouquinho menos, depende também da quantidade que você compra, que você pode ter desconto, mas uma média ali, para eu conseguir trazer de lá 1 litro de lavanda, pensando no transporte que vai vir, seja de avião, seja de, enfim, de navio, o custo, né, que tem de postos para tudo isso, eu pagaria mais ou menos entre 2.800 e 3.500 reais em 1 litro. Para fazer um frasco aqui de 10 ml, custaria no mínimo R$ 28. Apenas o custo de importação. A gente não está Isso. considerando aqui que eu preciso comprar esse vidrinho para poder envasar. Eu preciso ter esse espaço que precisa ter permissão da Anvisa para isso, né? E aí você tem todo um valor envolvido com isso. Então, tem todo Sim. esse custo. Tem o custo do rótulo, os custos da loja que está vendendo, imposto que tem que pagar e também o lucro, né? Porque quem está Lucro. vendendo também Isso. tem que ter lucro. Então, assim, como que a pessoa consegue vender um óleo essencial puro a R$ 10,90? Impossível. Realmente é impossível, gente. O que a gente pode ter é uma pequena variação, se o vidro é de 10, se o vidro é de 5, se realmente é a lavândula angustifolia. Às vezes a gente pode ter um outro óleo, por exemplo, que é a lavanda híbrida, né? Que é uma Uhum. outra espécie de lavanda, a gente tem a lavanda dentada, então vai ter valores diferentes também por conta disso, ou por conta da região. Mas o que a gente espera de um óleo de lavanda
Não conseguimos nesse valor de R$10,90. Não dá para ser um óleo real que a gente possa usar de forma terapêutica e para o que a gente busca. Bom, aqui a gente até mostrou umas fotos para vocês, né? Olha quanta rosa, pétala de rosa para fazer o óleo essencial. Olha quanta lavanda. É muita coisa, tá? É muita planta. Os óleos essenciais, eles são potentes, muito potentes, porque eles são puros e devem ser usados com conhecimento, né? Então, somente os óleos essenciais puros e de qualidade é que vão proporcionar para a gente o efeito terapêutico, né? Que é o que a gente busca dentro da aromaterapia. Usar um produto em que ele não é um produto genuíno, que ele não é puro, ele pode levar tanto à frustração de quem está usando, né? A falta de resultado para um aromaterapeuta e não vai fazer o efeito desejado, né? Então, conhecer essas diferenças é o primeiro passo para um uso seguro e eficaz de um óleo essencial. Assim, né? A gente pode até ter outras formas de avaliar, a gente vai falar isso mais para frente, como cromatografia, mas acho que isso é o principal, né? Que precisava ser saber, né, Rê? Exatamente. E aí, a confusão diminuiu um pouquinho? Esperamos que sim, que nem essa nossa imagem. No começo ela estava ali tensa, agora ela está mais feliz. Esperamos que tenha diminuído essa confusão para vocês. Que temos ajudado aí a clarear, né, um pouquinho, né? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal do PAB, ative o sininho para receber as próximas notificações. Vão vir mais aulas aí aqui no YouTube, gratuita para vocês, então não deixe de se inscrever. Bom, é importante, como eu falei lá anteriormente, quem é membro do PAB, do reservatório de conteúdos do PAB, vai ter acesso a todas essas aulas, como vocês estão tendo aqui, mas vão ter acesso também a materiais, textos complementares, além de tudo que a gente tem lá no PAB, que são as fichas técnicas, as aulas, a revista de aromaterapia, enfim. Um local realmente onde você pode. Uma biblioteca, né? De conteúdos para você É, estudar aromaterapia. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre métodos de extração dos óleos essenciais. Esperamos você lá. Bom, e vamos deixar aqui um pouco sobre quem somos nós, né? Eu e a Regina, para quem não conhece. E nós somos autoras do livro, primeiro livro sobre óleos essenciais brasileiros. Tá aqui, que foi organizado em parceria com a Samia Maluf, do Instituto Samia Maluf. O livro está disponível para venda, nós vamos deixar o link aqui. E a gente isso. fala ali bastante sobre os óleos essenciais brasileiros, que é a nossa grande paixão. Até a próxima. Até a próxima.